me devo demorar não. Vamos lá. Palavra do Senhor. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Diga para a pessoa que está ao seu lado: todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Diga para a pessoa que está ao seu lado: encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Diga para a pessoa que está ao seu lado: e todos foram cheios do Espírito Santo. Amém? Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Louvado seja o nome do Senhor. Que bênção! Esse foi um dos, eu posso dizer, o maior evento para início do que vivemos hoje, né? Esse relato, ele já havia sido prometido. A Bíblia diz lá no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos que não era. A palavra veio para aquele povo, e a palavra é o seguinte: olha, não vos ausenteis, não saiam do lugar que eu vos coloquei, permaneçam no lugar que eu vos coloquei, até que do céu sejais revestidos. Era como se Jesus estivesse dizendo assim: olha, fiquem tranquilos vocês, fiquem todo mundo tranquilo, fica aí, está tudo bem, não se ausente, não saiam, não movam um passo, porque eu vou enviar para vocês algo que vocês nunca viram. E não é que no capítulo 2, versículo 2, olha aí o que aconteceu. Volta comigo aqui. O capítulo 2 diz assim, versículo 2: e de repente, essa frase tem tocado meu coração, tem falado comigo o dia inteiro, por que não dizer a semana inteira? Nós vivemos dias de uma grande apostasia. Nós vivemos dias que a igreja tem sido algo de menor valor, ou o que menos ocupa espaço na vida dos seres humanos. Primeiro o carro, primeiro a casa, primeiro a mulher, primeiro o marido, primeiro o casamento, primeiro o trabalho, primeiro isso, primeiro aquilo, e por último a casa de Deus, a obra de Deus. Então essa igreja tem sido aquilo que menos ocupa espaço. Ora, o desejo de Deus é que a obra do Senhor, a casa de Deus, a palavra de Deus e a responsabilidade que Deus dá a cada um fosse uma diretriz e uma prioridade na vida dos seus santos. Mas não tem sido assim. Aí vem a palavra de Deus que diz: olha, não saia do lugar, está tudo bem, os dias são maus, são difíceis, está acontecendo muitas coisas. A Bíblia diz que eles estavam dentro de uma casa, muitas pessoas dentro de uma casa. Eu imagino que numa reunião particular, uma reunião secreta, uma reunião que, se fosse colocado diante de muitos, não seria entendida. Mas a Bíblia diz no capítulo 12, versículo 2, que de repente, no momento em que eles estavam reunidos, diga para você que está ao seu lado, reunidos e assentados. Sabe que se eu for analisar essas frases, né, eu peguei reunidos, assentados, e depois eu entendi, conforme a palavra de Deus diz, que sentados, reunidos, sentados, de repente veio aquilo que eles esperavam e muito mais. A Bíblia diz: olha, sereis revestidos. Quer ver? Olha aqui.
capítulo 1, versículo de número 8. Olha o que eles estavam para receber. Isso aqui é antes, capítulo 1, antes do capítulo 2. Capítulo 1, versículo 8. Olha o que eles iriam receber. Mas recebereis virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Olha a pessoa que está ao seu lado. Naquela época, pode falar, naquela época, testemunho eram aqueles que haviam visto ou participado, não somente aqueles que haviam ouvido. E aí, meu irmão, ele vai dizer assim: e ser-me-eis, olha, ele está dizendo assim, olha, e vocês serão as minhas testemunhas, porque o que eu estou falando, eu vou fazer na vida de vocês, e quando vocês saírem do lugar que eu vos mandei estar, sairão prontos para ir até o fim do mundo, sendo a minha testemunha. Sabe o que Jesus está dizendo? Isso é para mim e para você. Nós estamos passando por dias difíceis, passamos por dias de apostasia, de esfriamento, passamos por dias que as posses, os bens, as posições, a patente é mais real na vida de um homem de Deus do que o Espírito de Deus. Pergunta para a pessoa que está ao seu lado: o que é maior na tua vida? O que Deus te dá ou Deus que te dá? Pastor, infelizmente nós temos que falar sobre isso. E essa promessa vem: recebereis virtude do Espírito Santo, e que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Ele está dizendo que eu vou fazer na vida de vocês, vai dar a vocês condições de me representar em qualquer lugar, vai dar a vocês condições de passar por um curso, passar por um surto, passar por um cérebro, passar por um manto e operar aquilo que eu não operei. Aí me faz lembrar a história um pouco antes, né? Não, um pouco depois, que vai narrando a história do apóstolo Pedro. E a Bíblia diz que esse camarada é que está pregando aí. Ele está pregando, pastor Pedro. Ele está falando dessas pessoas. A reunião está acontecendo. E diz que esse povo vai ser cheio. E quando eles começam a falar, a pregar, as pessoas dizem assim: o que está acontecendo aí? Ora, a unção de Deus é tão tremenda que levou ele a interagir, levou aquelas pessoas a interagir até em outras línguas. Não estou falando línguas estranhas, eu estou falando falar em línguas de outros povos. A promessa de Deus não é para somente a minha casa e a tua casa. A promessa de Deus é para a terra. A promessa de Deus é para fazer você profeta na terra. Profeta dentro, profeta fora, profeta aqui e profeta lá. Essa é a promessa de Deus. E os profetas têm momentos que eles são provados mesmo. É muito bom andar com todo mundo, difícil andar com profeta, porque profeta tem que falar o que Deus manda. Profeta tem que falar o que Deus manda. E muitas vezes profeta é apedrejado, perseguido. Profeta é crucificado, porque tem que falar. Meu Deus, essa passagem do livro de Atos, ela tem servido de inspiração para muitos povos, não é? Hoje alcançou a mim e a você, mas amanhã vai alcançar outras gerações. Quem sabe seus filhos, seus netos, seus bisnetos, tataranetos,
também serão alcançados por essa promessa. A promessa de que vão receber do céu, vai vir virtude do Espírito Santo na vida da tua família, do teu filho, na tua vida. Vai vir a virtude que Deus prometeu, e você vai ser testemunha do Senhor em qualquer lugar que você chegar. Quando a tua boca se abrir, vai ser o tempo de Deus. Mas eu quero utilizar bem esses últimos minutos e dizer para você que uma coisa me chamou muita atenção, e isso está no começo do capítulo, versículo 2. Diga para a pessoa que está ao seu lado: é de repente. De repente você está, provavelmente você tenha feito planos, provavelmente você tenha feito projetos, mas sabe como é que acontece com Deus? De repente você é, de repente você está, de repente Deus faz na tua vida. Mas sabe de uma coisa? Para viver o de repente de Deus, nós não podemos ficar afoitos. Sabe por quê? A Bíblia diz que umas coisas foram bem características e oriundas daqueles que iriam viver o de repente de Deus. Eles estavam reunidos e no mesmo lugar. Pastor, eu estou fazendo a obra. Aonde? Ali, alá, aqui, acolá. Ei, Deus mandou você se reunir, todos no mesmo lugar. E para fazer barulho? Não, no momento quem vai fazer barulho é o Espírito Santo. Deus não mandou fazer barulho nesse momento. Ele falou: agora vocês fiquem quietos, fiquem reunidos no mesmo lugar. E aí a Bíblia diz que quando eles estavam todos olha bem, assentados, reunidos no mesmo lugar. A postura de quem está sentado é a postura de quem está em guerra, sim ou não? A postura de quem está sentado é a postura de quem está batalhando, sim ou não? Não, meu irmão. A postura de quem está sentado é de quem confia. Sentei, disse: eu sei, tá bom. Sentei, estou para lá e para cá, e vou de um lado e para o outro, e eu tenho que fazer, e eu tenho que pregar, e eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que ir lá não sei aonde, eu tenho que descer, eu tenho que subir. Deus fala: ei, calma, fica quieto, senta, confia em mim, porque o que eu falei vai vir sobre você. Aí sentou, todos sentados no mesmo lugar, reunidos. Meu irmão, o que Deus quer fazer, Ele não quer fazer com um, Ele quer fazer com a igreja. Deus não quer fazer com um. Deus não é como os homens pensam que Deus é. Deus é Pai de muitas, de todas. Diga para o seu personagem: Deus, Ele é Pai das nações. Deus, Ele é Pai do universo, e não de uns, não de alguns. Ele é Pai da criação. Diga para o seu personagem: Ele te criou, Ele me criou, Ele me quer e Ele te quer. E a Bíblia diz que estavam todos reunidos no mesmo lugar. Eu ressaltei aqui momentos em que as coisas aconteceram de repente. E se nós formos lembrar aqui, quantas pessoas ficaram afoitas diante de suas provas, mas de repente Deus operou um milagre. Olha para a pessoa que está à sua direita: você está na prova? Senta, descansa, porque de repente Deus opera um milagre. Eu posso dizer a você: sabe como é que eu cheguei aqui? Ah, pastor, o senhor fez faculdade teológica,
O senhor estudou a Bíblia, o senhor fez seminário, o senhor fez isso, o senhor fez aquilo. Pouco importa isso tudo para Deus. Pouco importa. Porque eu estava numa praça, pregando o Evangelho do Senhor. Meu púlpito era uma caixa, meu microfone, sangue de Jesus. Minha plateia eram os carros que passavam. E de repente, estou aqui pregando para você. Eu estava lá na Beija-Flor de Nilópolis, embriagado, prostituído, endemoniado, e de repente estou aqui pregando para você. Que mérito tenho eu nisso? Sabe o que foi? O de repente de Deus. Sabe o que trouxe eu e você até aqui? O de repente de Deus. Sabe o que vai levar eu e você a receber a virtude do Espírito Santo, que já é a promessa para mim e para a tua vida? O de repente de Deus. De repente você acha que está sofrendo, de repente você acha que está passando pela prova, de repente você acha que está sendo humilhado, de repente você acha que está esquecido, de repente Deus se levanta você. De repente Deus levanta você. Só que muitos não querem esperar esse de repente de Deus. E o grande problema é esse. O livro de Atos é um livro na Bíblia que mais fala a palavra de repente. Depois você conta lá. Toda a narrativa de Atos, você vai encontrar a menção da frase de repente. E assim vai acontecer na nossa história. Assim está acontecendo. Um dia você estava lá, muito bem, pensando que era o tal, e de repente, Deus te fez cair do cavalo. Lembra de Paulo? Estava achando que era o cara. Estava achando que estava certo. Quantos de nós estamos achando que estamos certos? Eu costumo dizer uma frase que eu aprendi com um pregador também que muito me alimenta. Nós temos que saber uma coisa. Diga para o seu pastor, você tem que saber uma coisa, que não sabe nada. Porque se você souber que não sabe, você já sabe de algo. Porque aquele que pensa saber, precisa aprender. Nós não sabemos de nada. Deus é quem sabe, Deus é quem faz. De repente, Atos capítulo 22, ainda no livro de Atos, já estou terminando com você aqui. Que pena, eu queria falar muito de repente. Olha aqui, versículo 6, capítulo 22 de Atos. Ora, aconteceu que indo eu, já de caminho e chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz no céu. Lembra de Paulo? De repente, ninguém esperava, nem ele. Uma luz envolveu a Paulo. Diga a pessoa que está ao seu lado: fique tranquilo. Fique tranquilo no teu caminho. Ainda que tudo esteja parecendo escuro, de repente a luz de Deus vai brilhar na tua vida. E quando acende a luz, aquilo que não se via passa a ver. Está achando que ninguém está vendo você? Está achando que não estão vendo o teu sofrimento? A luz de Deus vai acender. E aquele que não é visto vai ser. Aquele que não era lembrado vai ser. Deus vai fazer acontecer de repente. No caminho de Damasco, ele se encontrou com Jesus. Quer ver outra coisa que aconteceu aqui? Atos capítulo 16. Volta um pouquinho só. Já cheguei.
Atos capítulo 16, verso de número 26. Olha o que aconteceu aqui. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas todas as prisões. Quem está vivendo no cativeiro da opressão, quem está vivendo no cativeiro da humilhação, no cativeiro do que nada pode, do que nada tem, Deus está mandando dizer essa noite: de repente vai abrir todas as portas na tua presença, todas, não uma. Deus vai abrir todas as portas. Deus falou isso comigo hoje à tarde. Alessandro, fica tranquilo. Quem abriu porta para você até hoje? Ele me lembrou, e eu vou usar a lembrança que ele me fez para te lembrar também. Quem abriu a porta para você até hoje? Quem te deu passagem até hoje? Quem quebrou as tuas cadeias até hoje? Sou eu mesmo que vou fazer de novo. E como é que foi? Tinha um tempo marcado, uma data, um dia, foi marcado um encontro. Como é que você chegou aqui? Você tinha marcado, estava na tua agenda. Está aqui hoje? Não, não estava, porque isso foi de repente Deus. De repente Deus pegou você e fez de você o que você é. De repente Deus foi lá na Macumba, Deus foi lá no centro espírita, Deus foi lá na quadra de samba, Deus foi no pagode, Deus foi no botequim, Deus foi na boca, de repente pegou você. E vai ser de repente que Ele vai te levantar diante de toda a tua opressão. De repente. Olha a pessoa que está ao seu lado, diga: fique tranquilo, permaneça reunido no mesmo lugar. Sabe o que Deus está querendo dizer para mim e para você com isso? Reunido no mesmo lugar. A palavra é uma só. Aquilo que você disse no passado tem que ser a mesma coisa hoje. Se você disse que é homem de Deus, se você disse que confia no Senhor, se você disse que está esperando em Deus, a tua palavra tem que ser a mesma. Fica reunido no mesmo lugar. Glória a Deus, aleluia. Diga para o seu coração: relaxa, senta. Não adianta espernear, não adianta bater pezinho, não adianta fazer biquinho. Isso não funciona com Deus. Não adianta, vai ser de repente que Deus vai fazer na tua vida. É de repente. Eu vejo Deus. Hoje nós conversamos uma coisa que foi sobre o desânimo. E quando nós falamos de desânimo, logo o Senhor nos trouxe à memória um homem de Deus chamado Josué. A Bíblia diz que Josué estava desanimado, caído, coitado. Moisés clamou, Josué não tem mais o que fazer. Josué viu todos os projetos que ele tinha, quem sabe Josué estava pensando, esperando o grande dia de Moisés levantar ele diante de todo o povo, o grande dia dele ser honrado, porque ele não se apartava da perda, porque ele era homem de Deus. Mas aí Moisés caiu, Moisés foi levado pelo Senhor, e o Senhor estava dizendo: você não vai se apoiar no homem, porque você precisa se apoiar em mim. É eu que vou usar o homem. Aí, coitado, José está caidinho. Lembra comigo aí? Está deitadinho, fazendo pirraça. Não quero mais, não vou mais, estou triste com o pastor, estou triste com a irmã, estou triste com o diácono, estou triste com o evangelista, estou triste com o presbítero, estou triste com a mulher da cantina, estou triste com o bolo de cenoura. Se não me der, eu fico triste. Estou triste com isso, estou triste com aquilo. Aí fiquei me pagar bolo de cenoura para mim. Estou triste. Não estou vindo para a igreja porque eu estou triste. Está desanimado? Está desanimado? Tem a palavra de Deus para você essa noite. Deus não usa desanimado. Deus não usa quem está desanimado.
Deus não usa quem está fazendo o corpo mole. Deus só usa quem se levanta no meio da aflição, da batalha, da guerra e diz: eu não estou morto. Glória a Deus. Estou ferido, estou sangrando, estou quebrado, mas não estou morto. Deus usa ferido, Deus usa quebrado, mas Deus não vai usar morto. Para usar o morto, primeiro ele tem que ressuscitar. Deus pega Josué está caído, está fazendo biquinho e pirraça, e o Senhor pega Josué e diz: ei, ô menino, levanta, porque como eu fui com Moisés, você contigo, mas primeiro levanta a tua cabeça, crente, levanta a tua cabeça, crente, toma nas tuas mãos a tua responsabilidade, vai cuidar da casa de Deus, vai cuidar da obra de Deus. É muito bom cuidar do carro, cuidar da família, cuidar da conta do banco, mas quem vai cuidar da casa de Deus? Quem vai cuidar da obra de Deus enquanto você faz pirraça? Pastor, essa palavra não era do dia de hoje. Eu falei para você que eu sou profeta. Eu só vim falar aquilo que Deus mandou. Você quer ser abençoado? Você quer ser próximo? Coloca a mão na obra. Coloca a mão na obra. Vai lá no chão da igreja, vai limpar a cadeira, vai tirar a teia de aranha. Se apresenta aí, sai de trás da malhada e se apresenta. Fazer bica mole. Fazer bica mole. Estou encerrando. Estou falando de prosperidade, não estou falando de dinheiro, não. Estou falando de prosperidade. Estou falando de pessoas que Deus vai usar. Eita, glória de Deus. Fala a pessoa que está ao seu lado: Deus vai abrir todas as portas diante de você, mas tu tem que ficar de pé, tu tem que se levantar, bota a sua cara na reta, veste a camisa e diga quem tu és. Eu lembro de um anjo que se apresentou a um certo povo, chamado povo de Deus, chamado nome de Deus. E ele não sabia nem de onde era. Ele falou assim: tu é dos nossos ou tu é dos nossos inimigos? Diga para a pessoa que está só: tu é dos nossos ou dos inimigos? Porque tem que ralar, meu irmão. A obra de Deus é assim. A obra de Deus é assim. A obra de Deus não é de espírito de moda. A obra de Deus é relação. A obra de Deus não é encontro casual. A obra de Deus é compromisso. Tem compromisso com todo mundo, mas não tem com Deus. Oh, desgraça. Desgraça. Atos capítulo 28. Estou encerrando agora nesse capítulo. Capítulo 28, versículo 16. Estou falando de prosperidade. Prosperidade. Não vai precisar ficar pulando de campanha em campanha, não, de tempo em tempo, não. É no lugar que você está que Deus vai te dar a virtude do Espírito Santo. Pensa comigo, se a reunião foi numa casa, é porque muitos já tinham ido embora, senão seria num campo, senão seria num ginásio. Tem muita gente que não espera. E quer porque quer, se não chegar, barriquinho. Atos capítulo 28, versículo 6, para terminar. Olha o versículo 28, 6. E eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto, de repente, mas tendo esperado já muito, e vendo que nenhum incômodo lhes sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um Deus.
A Bíblia falou que vai chegar um tempo em que o povo vai ficar assim, ó. Tem Deus ali em Nova Iguaçu, vai todo mundo. Tem Deus ali em Juscelino, vai todo mundo. Tem Deus ali em Teópolis, vai todo mundo. Tem Deus ali em Madureira, vai todo mundo. Tem Deus ali no Maracanã, vai todo mundo. Mas tudo é para engano. Porque a vida do Senhor, ninguém sabe, vai ser de repente. A vida do Senhor vai ser de repente, sabe o que significa? Você vai ser pego de surpresa. E aquele que for achado servindo, grava essa palavra. Aquele não é aquele que for achado pregando, não é aquele que for achado palestrando, não é aquele que for achado presbítero, não é aquele que for achado pastor, é aquele que for achado servindo a casa de Deus. Esses vão achar graça diante dos olhos do Senhor. Quer ser próspero? Quer ter uma vida abençoada de verdade? Chega dias que eu fico, Senhor, estou dirigindo meu carro e me bate uma insatisfação. Estou andando na minha moto, me bate uma insatisfação. Chego na igreja bonita, me bate uma insatisfação. Sabe por quê? Eu fico, Senhor, não é só isso. Não é só isso. Senhor, eu ainda não fiz o paralítico andar. Eu ainda não fiz o cego enxergar. Eu dei pão, eu dei sopa, eu dei roupa. Mas não é só isso. Não é só isso. Meu irmão, ele diz que nós receberíamos virtude do Espírito Santo, poder do Espírito Santo na nossa vida. E aquilo que aconteceu com Pedro, o jovem Pedro, homem de Deus, diz a palavra de Deus que a sombra de Pedro, a sombra curava. Eu não posso passar satisfeito se essas coisas vão acontecer. Carro não me satisfaz, casa não me satisfaz, dinheiro não me satisfaz, igreja grande ou pequena não me satisfaz. Eu quero ter aquilo que o Senhor me prometeu, e isso é virtude do Espírito Santo. E eu quero encorajar você, crente, a buscar a virtude do Espírito Santo. Como? Não estamos entrando em Jerusalém. Não saia do lugar que Deus te colocou. Não busque aqui e acolá aquilo que Deus vai te dar de repente, aonde Ele te colocou. Amém? Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Louvado seja. De repente Deus vai te abençoar.
cuidando das coisas dele, vai sendo mordomo da sua casa, vai sendo zelador da sua casa.